Olá a todos, eu sou a Vera Marchione, hoje é dia 22/7 e eu quero tentar responder para vocês a como fica a Cabesp nesse contexto de retirada de patrocínio do Banesprev, né? Mas eu quero também entrar aqui na questão do Banesprev, porque eu tenho visto muita gente preocupada com essa questão da retirada de patrocínio e que isto poderia acontecer no mês que vem já não ter recebimento da complementação do Banesprev. Então, deixar todo mundo, tranquilizar todo mundo nesse sentido, que o Banesprev tem dinheiro suficiente e vai continuar pagando as complementações de aposentadoria, né, até que se resolva essa questão da retirada ou não do patrocínio. Então, não existe nenhuma possibilidade do Banesprev descontinuar esse pagamento. Isso não vai acontecer, tá certo? Então, nesse aspecto, fique tranquilo, porque vocês continuarão recebendo até que esse processo chegue numa conclusão, a complementação da aposentadoria. Agora, com relação à Cabesp, né, também deixar claro que a Cabesp e o Banesprev são direitos distintos, né? Mesmo quem não tem direito, quem não tem o Banesprev, por exemplo, a complementação, por algum motivo, ele tem direito à Cabesp. A Cabesp não está vinculado à existência do Banesprev. Portanto, mesmo que o banco retire o patrocínio, que isso se efetive, a Cabesp continuará existindo, né? E o nosso direito à assistência médica continuará existindo. Agora, qual será a mensalidade da Cabesp, já que aí sim tem uma relação. A nossa mensalidade da Cabesp tem a ver com o Banesprev, porque a nossa mensalidade é uma soma do que nós recebemos da Previdência Social, mais o que nós recebemos de complementação do Banesprev. Isso é a base de cálculo para que a gente pague a mensalidade da Cabesp. Então, como vai ficar essa questão se o Banesprev deixar de existir, porque o banco retirou o patrocínio e nós fomos, ou foi todo mundo junto para uma outra fundação, né? Lá com os nossos, no novo CD, tá certo? Porque esse plano que nós iremos, a hora que se a gente tiver que sair do Banesprev, será um CD, né? Ou se cada um pegar o seu dinheiro e levar para qualquer lugar para fazer a administração desses recursos, né? Como é que fica a questão da mensalidade da Cabesp? Eu acho que essa é a pergunta, né, que tem sim um fundamento, porque como é que fica essa questão, tá certo? Isso nós vamos ter que, se for retirado o patrocínio, discutir lá na frente como é que vai ficar, né? Agora, para ajudar nessa discussão, eu quero ler para vocês aqui como é que o banco tratou essa questão da mensalidade da Cabesp quando ele ofereceu o plano CD, né? E que pouca gente migrou, mas teve gente que migrou e continua na Cabesp, tá certo? Pagando a sua mensalidade. Então, o que o banco disse naquele momento sobre a mensalidade da Cabesp? Eu vou ler aqui para vocês. Então, teve uma perguntas e respostas, e a pergunta era assim, que o banco fez, né? E aí a pergunta era a seguinte: sou contribuinte da Cabesp. O que muda após a migração? O banco respondeu: não há quaisquer mudanças junto à Cabesp. Trata-se de um benefício independente, ou seja, na hipótese de migração, será considerada a última base para custeio, vigente antes da efetiva migração, e que será atualizada anualmente. Dúvidas? Contatar a Central de Atendimento da Cabesp, né? Então, o que o banco fez foi, pegou a base a última contribuição, né, feita para o Banesprev, então uma parte é o salário, é o que a gente paga
o que recebe da Previdência, e a outra parte, a contribuição do Banesprev, viu quanto deu isso no total, né? E esse valor passou a ser a base de cálculo para o pagamento da mensalidade da Cabesp, né? E tem um reajuste anual, né? O banco não está dizendo aqui qual o reajuste, mas deve ser o INPC ou o IPCA, né? Que deve reajustar essa mensalidade da Cabesp para essas pessoas que fizeram a migração. Estamos pensando que o banco vai lidar da mesma forma, né? Ele vai informar para a Cabesp, a última base de cálculo é essa, tá certo? E a Cabesp fará, então, a partir dali, cada um terá uma base de cálculo do que seria a sua mensalidade no momento da retirada de patrocínio, né? Em que vai acabar o plano 2 e vamos todos para outro lugar, né? E a partir daí será reajustado anualmente, né, essa base de cálculo para a mensalidade da Cabesp, tá certo? Agora, o que diz o Estatuto da Cabesp? Né? O Estatuto da Cabesp, no artigo 17, que trata da contribuição de custeio devida pelos associados. Então, é a mensalidade. No item 4, né, no artigo B, diz que no caso do associado aposentado, os proventos recebidos diretamente da Previdência Social, acrescido dos abonos concedidos pelo Banco Santander e demais empresas do conglomerado Santander e da própria Cabesp, a qualquer título, na forma do item anterior, ou a complementação de aposentadorias paga pelo Banesprev, né? Então, para os aposentados, o Estatuto da Cabesp diz que a base para a mensalidade é o que ele recebe da Previdência Social, acrescido, né? Que nós estamos no plano 2, acrescidos da complementação de aposentadoria paga pelo Banesprev, tá certo? Então, nós... bom, se o Banesprev deixa de existir, né, cabe uma discussão sobre qual será essa base de cálculo, tá certo? O banco, no caso da migração, entendeu que a base de cálculo é o último benefício pago pelo Banesprev acrescido do que a pessoa recebe do INSS, né? Enfim, mas isso nós vamos ter que discutir, né, com a Cabesp na hipótese de retirada de patrocínio, né? Porque tem duas questões a retirada de patrocínio. Se retira o patrocínio, possivelmente a maioria dos associados da Cabesp terão dificuldades para pagar a Cabesp, já que a base de cálculo continua a mesma, mas as aposentadorias tendem, né, muito provavelmente, a reduzir, né, a aposentadoria, porque nós dificilmente conseguiremos obter o mesmo rendimento, né, que nós recebemos hoje do Banesprev. Então, ao longo do tempo, certamente nós teremos problemas para fazer o pagamento da mensalidade da Cabesp. Isso é uma realidade, né? Agora, por outro lado, se a gente falar, não, nós vamos reduzir o valor da mensalidade, não vai computar mais o valor recebido que nós recebíamos do Banesprev, né? E isso significa uma redução da mensalidade, né? E também uma redução da mensalidade da parte do banco, porque o banco paga 50%, né, da Cabesp e nós pagamos 50%. Se vai reduzir para os associados, para os trabalhadores, o banco também vai dizer que vai ter que reduzir para ele,
né? Então, nós vamos ter que lidar com essa situação lá na frente, mas não quer dizer que nós não teremos direito à CABESP, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas também deixarem de ter de ficar tão aflitos, né? Nós temos uma situação delicada, mas a nossa garantia de assistência médica está mantida, né? O que nós vamos ter que ver é a questão da mensalidade, né? Sendo que já de antemão, muito provavelmente o banco usará o mesmo modelo que ele usou no plano CD, tá bom? Eu espero ter ajudado nessa discussão, né? A gente não tem uma resposta efetiva, né? Porque nós temos que andar nessa, né? Andar com essa discussão da retirada de patrocínio, vai depender do que acontecer, né? Mas a gente também tem que ficar atentos, né? Mas não entrar em desespero, tá certo? Porque o nosso direito está garantido. Um abraço para todos.